primeiro elemento que geralmente essas estruturas mais comuns apresentam é a introdução. O que nós temos na introdução? A introdução, ela costuma ser o momento em que o leitor ele vai se ambientalizar com a história. Então, quando você começa a ler uma história, você sai do seu mundo e entra em um outro universo. E nesse outro universo, você vai conhecer personagens diferentes, você vai conhecer um lugar diferente, você vai conhecer uma época, um momento em que a história está se passando que não é o seu. Então, esse é o momento da introdução, onde vai ambientalizar o leitor para onde ele está, certo? Então, apresentação dos personagens, ambientação geral, tempo, que é o quando acontece a história, certo? E o espaço, que é onde acontece a história. Depois da introdução, costuma aparecer o problema na história. Então, o problema, ele não é exatamente um problema, né? Pode ser que seja, pode ser que não. Ele, na verdade, é algum fato que vai acontecer nesse tempo e nesse espaço, ou seja, nesse momento e nesse lugar, ou com esse personagem, que tem uma relevância, tanto que o autor decidiu contar essa história. Então, é o primeiro acontecimento, é o acontecimento inicial que vai desenrolar toda a história, certo? Depois do problema, nós podemos ter aquilo que se chama de conflito ou duelo. O conflito ou duelo é quando surge alguma coisa que esse personagem, que nós já conhecemos da introdução, vai precisar enfrentar. Esse personagem pode enfrentar um antagonista, que seria um outro personagem que tem ideias contrárias a ele, né? Então, pode aparecer diversas coisas, mas vai ser algum enfrentamento, algum desafio que esse personagem ou esse espaço, ou o que essa história vai apresentar. O clímax. O clímax é o momento de maior tensão da história. Então, é quando esse conflito, quando esse duelo, ele chega no seu ápice. Ele chega no máximo possível. E depois do clímax, nós vamos ter a resolução, porque se ele chega no ápice, né, então ele precisa se resolver. A resolução não necessariamente vai ser um final feliz, tá? A resolução pode ser dada de diversas formas. Então, vai ser o fechamento da história. Que nós temos de uma fábula muito famosa, que é o Cordeiro e o Lobo, e eu vou ler com vocês para vocês observarem essa narrativa. O Lobo e o Cordeiro. Num córrego que descia pelo bosque, um cordeiro calmamente matava sua sede. Pouco acima encontrava-se um grande e faminto lobo. Irritado com a fome que lhe doía o estômago, o grande lobo se aproximou do cordeiro, dizendo: "Como você se atreve a sujar a água que estou bebendo?" "Mas, senhor lobo, eu não estou fazendo nada de errado. Afinal, a água que estou bebendo não se dirige ao lugar em que o senhor está." Aproximando-se ainda mais, o lobo retruca: "Isso pouco importa, cordeiro. Você tem que explicar por que falou mal de mim no ano passado." "Mas, senhor lobo, isso não aconteceu. No ano passado eu ainda não era nascido." Cada vez mais perto do cordeiro, o lobo insistiu: "Se não foi você, foi seu irmão." "Não, senhor lobo, impossível. Eu sou filho único." "Não me importa quem tenha sido. Eu fui ofendido e tenho de me vingar." O pobre cordeirinho nem teve a chance de reagir. O lobo avançou ferozmente sobre ele, satisfazendo sua fome. Então, o que nós temos aqui nessa fábula é um exemplo clássico que acontece bastante na nossa sociedade, né? Que é quando você... você não, né? Porque eu não tô falando que vocês fazem isso, mas é quando alguém quer cometer algum crime ou alguma coisa que sabe que é errada e aí fica arranjando desculpas para se isentar dessa culpa daquilo que se está fazendo. Então, o lobo queria devorar o cordeirinho e aí ficou inventando um monte de desculpa para se isentar da culpa. Aí vamos observar quais são os elementos da estrutura dessa narração que tem aqui nessa fábula que a gente acabou de ler. Qual é a introdução? Então, a introdução é o momento que está apresentando onde que está se passando a história, né? Que é num córrego. Quais são os personagens? Então, já fala do cordeirinho, já fala do lobo. Então, ambienta o leitor para qual é esse universo de leitura que ele está entrando. Depois, nós vamos ter o problema.
O problema é o momento em que o lobo começa a fazer ameaças ao cordeiro. Então é a situação aí que vai desestabilizar, né? Que vai dar todo o motivo da contação dessa história. Conflito e duelo. Vai ser a discussão, né? Que entre o lobo e o cordeiro, em que um vai argumentando, o outro vai rebatendo e assim vai seguindo. O clímax é o momento em que o lobo vai se aproximando cada vez mais do cordeiro, porque é a hora em que tem a maior tensão na história, que a gente começa a perceber que já está chegando próximo ao momento do lobo atacar. E a resolução é o ataque final, quando o lobo mata o cordeirinho. Ok? Espero que tenham entendido. Agora eu vou falar de mais um aspecto que é a progressão da narrativa. Um texto, para ele se estruturar de forma coesa, de forma coerente, de forma que a gente consiga entender aquilo que o leitor está passando e as ideias que ele quer que a gente capture, ele precisa de algumas palavras, de algumas estruturas na frase que vão facilitar o nosso entendimento. Então, essas estruturas, elas fazem uma ideia ser ligada com outra. Isso não é tão importante da gente ver no momento, tá? Porque a gente vai estudar bastante esse tipo de definição. Mas só para vocês terem uma percepção de como funciona, né? Como que as ideias se ligam, uma ideia se ligando na outra. Uma ideia pode se ligar com outra por meio da adição da soma, que é quando você fala uma coisa e tem outra para dizer, né? Ainda tem uma continuação daquilo que você vai dizer. Por isso que é soma. Por exemplo, o cordeiro não só justificou que não falará mal do lobo, aí vou acrescentar mais uma ideia, como também inocentou seus familiares. Oposição. Oposição vai ser quando eu tenho uma ideia contrária àquilo que eu estou dizendo. Então, é uma ideia sendo combativa com a outra. Embora o cordeiro fosse esperto, aí vai vir a minha ideia oposta, né? A ideia que eu vou combater essa esperteza do cordeiro. O lobo não hesitou em usar artifícios para devorá-lo. Então pode ser o cordeiro era esperto, mas o lobo, mesmo assim, usou artifícios para devorá-lo. Então, uma ideia anulando a outra. Alternância é quando eu tenho opções, né? Ou uma coisa ou outra. Ora, o lobo usa alguns artifícios para aproximar-se do cordeiro, ora outros, ou uma coisa ou outra. São opções, a alternância, tá? Uma alternativa. A finalidade. Na finalidade é quando eu vou dar um objetivo para aquilo que eu estou dizendo. O lobo aproximou-se gradativamente do cordeiro. Qual que era a intenção do lobo? Qual que era o objetivo? A fim de devorá-lo. Então percebam que essas palavras elas ligam uma ideia na outra. Então liga a ideia do lobo se aproximando com a ideia dele devorá-lo, né? Com uma ideia de finalidade. Conclusão ou consequência. Aí já está falando o nome, né? A conclusão que eu dou para aquela ideia que eu estou apresentando. Cadê? O lobo era tão astuto que enganou o pobre cordeiro. Qual que foi a consequência? Qual que foi a conclusão do lobo ser astuto? Enganar o cordeiro. E aqui causa ou explicação. Também já está falando pelo nome, né? É uma explicação que eu dou para uma atitude que eu tomo. O cordeiro matava a sua sede. Qual que é o motivo? Porque as águas eram limpas. E o final, né? Finalmente, né? Vamos para a última, que é o tempo. O tempo é o momento em que se passa essa ação. Enquanto houver lobo faminto, haverá cordeiros sendo devorados. Certo? Mas